Bem-vindo aos estudos de Gênesis, a origem da palavra de Deus. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de hermenêutica, interpretação bíblica desde 2005. Você é bem-vindo a esse curso que a gente tem dividido em 5 temporadas, sim, e essa é a última aula da primeira temporada. Você está chegando agora, você pode assistir essa aula, mas volta para assistir todas as outras para você entender melhor Gênesis 1 e 2. Aliás, já leu Gênesis 1 e 2? A gente sempre pede para ler antes de entrar na sala de aula, para que você possa entender rapidamente as citações que eu vou fazendo aqui. Se você está assistindo no YouTube, seja bem-vindo. Não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal, apertar o sininho. Dessa forma, você está dizendo para o YouTube que vídeos como esse são importantes. Mas eu quero fazer um convite para você vir estudar comigo. Lá na nossa plataforma, o link está aqui embaixo. É só você se inscrever rapidamente. Lá dentro da plataforma já tem mais de 27 mil estudantes lá dentro estudando este curso e outros cursos comigo. Lá você tem um certificado de conclusão de curso, se você fizer o curso todo. Lá eu respondo questões, dúvidas. Aqui fica muito difícil porque é muito grande, então não deixe de clicar aqui embaixo agora, entrar no Trilha-me nessa plataforma onde milhares de pessoas estão estudando, estão tendo a vida transformada com a palavra de Deus. Então, entra lá, tá bom? Na aula de hoje nós vamos focar na segunda parte de Gênesis 2, quando Deus faz Eva da costela de Adão e ali eles se tornam uma só carne. Já leu direitinho, anotou, fez as suas observações? Vamos dar uma olhada mais de perto sobre essa história. Você lembra como é que foi? Deus está ali no Jardim do Éden. Essa já é a segunda narrativa. A gente já falou por que Deus faz duas narrativas. Essa é a segunda ali da criação, com foco diferente. E ali ele coloca o ser humano, mas se chama Adão, né? Ali no meio do Jardim do Éden para cultivar, cuidar do jardim. Então o trabalho está antes da queda, não é fruto da queda. Agora você vai ter que trabalhar. Então o descanso celestial a gente tem que pensar dessa forma. Vai ter bastante trabalho lá em cima, mas não vai ter o suor e o sofrer do trabalho. Então Adão estava ali cultivando o jardim, sendo co-criador com Deus ali, trabalhando, reinando no jardim. E aí Deus dá uma ordem, fala o seguinte: você pode comer de todos os frutos, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que gera morte. A gente também já falou sobre isso. E aí Deus faz a declaração mais importante ali daquele período ali da narrativa onde a gente vai dar o foco hoje, que é: não é bom que o homem esteja só, eu vou criar uma auxiliadora que seja idônea. Daí ele bota Adão para dormir e quando Adão dorme, ele tira uma costela. Por que uma costela ali do lado? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E dessa costela, ele, com a carne, Deus forma Eva, né? E Eva não é o nome que se dá ali na criação. Eva é Adão que dá depois da queda. A gente pode também falar um pouco sobre isso. Ali ele constrói a fêmea, né? Que Adão vai chamar de Ishá. Ele era Ishi, o homem ali, e Ishá é a extensão dele, né? A mulher. E aí quando ele acorda, ele fica super admirado, super satisfeito e faz uma expressão chamada até que enfim, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. E ali eles se unem e se tornam uma só carne, fechando o arco dessa narrativa. Mas eu queria abrir aqui o nosso software que traz todo o backstage aí da Bíblia, né? O Logos. E se você quer um software igual a esse, tem uma amostra grátis no link que você pode fazer o download no seu computador, aqui com o link aqui embaixo desse vídeo. Vamos dar uma olhada principalmente no versículo que fala que não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Este é o versículo chave desse texto. Por que Deus
fala que não é bom que o homem esteja só, e esse bom é o tove, que Deus fala 7 vezes no começo, sendo que o pecado ainda não está ali. Por que Deus fala que uma coisa não é boa antes do pecado, que não é tove, algo que não tá, parece que algo está errado ali? E por que essa frase é colocada aqui? Você entende que há um problema aqui, que tudo que Deus fez é tove, é bom, mas agora ele olha e vê que tem alguma coisa que não é bom na segunda narrativa ali da criação. E é exatamente aqui a chave, porque o narrador decidiu colocar a criação de homem e mulher separado, com momentos diferentes. Porque lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, a gente vai ver o seguinte: Deus criou o homem, Adão, né, o ser humano, à sua imagem. A sua imagem, Deus o criou. Aí, aqui sim, homem e mulher os criou. Deus deixa bem claro, o narrador deixa bem claro que em Gênesis 1, homem e mulher, os dois são a imagem de Deus. Não dá para um sozinho, uma unidade, refletir o Deus. Deus é tão imenso, tão grande, tão trino, e isso é uma revelação que a gente vai ter depois, mas ele é tão trino que precisa ser um conjunto para ser a imagem e semelhança dele, né? Então a imagem e semelhança ali, eles são homem e mulher completos ali, com indivisíveis, mas são de Deus. E ele já tinha falado isso ali exatamente no capítulo 1. Agora no capítulo 2 ele decide separar e já fala que não é bom que o homem esteja sozinho. Então o que o narrador está dizendo a priori aqui para a gente entender é que essa divisão que ele está fazendo como narrador, o homem foi criado do barro primeiro, depois a mulher veio de Adão, ela não é boa, e é exatamente isso que Moisés ali está querendo descrever, que ele está dividindo a criação para mostrar que o que é bom, o que é tove e o que é projeto original é homem e mulher juntos, uma só carne, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente vai olhar o contexto literário, que é muito importante, coloca na tua cabeça sempre que você tiver com dúvida em algum texto, tente sempre dar um foco do contexto literário de um versículo. E o contexto aqui, o que vem antes no texto e o que vem depois, vai revelar muito sobre o que não é bom que o homem esteja só. Um pouco antes você vai reparar que o narrador vai falar que Adão recebe uma ordem, a primeira ordem ali, e essa ordem vai se tornar um teste. E sempre todos os personagens bíblicos são colocados em testes, porque esse teste tem que ser passado para que exista um relacionamento íntimo com Deus. Esse é quase como o padrão de Deus. Você passa por esse teste, revela o que está no seu coração e aí você consegue desfrutar da proximidade que a gente pode ter com Deus. E ali Deus tinha falado que não era para ele comer daquele fruto da morte, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão estava lá sozinho cultivando e Deus percebe que não era bom ele ter essa missão, esse passar por esse teste sozinho, porque ele iria falhar. Essa é a grande colocação aqui. A gente costuma, ao longo da história da igreja, colocar um ar sexual aqui. Não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma fêmea para ele poder transar, vamos dizer assim. E o texto não sugere nada disso. O texto só sugere que Adão foi colocar o nome e não achou ninguém idôneo a ele, semelhante a ele, né? Ele viu todo mundo, o jacaré com a jacaroa, o elefante com a elefoa, mas ele não encontrou ninguém semelhante a ele e ele tinha que ter alguém para ser completo na imagem e semelhança de Deus. Não completo que ele era imperfeito, mas que ele sozinho não ia refletir o Deus que é o criador dele e também que não ia conseguir guardar aquele mandamento. E o que é irônico é que Deus cria uma mulher ali e ela cai primeiro. Isso é a ironia do texto que vai vir só na temporada que vem, quando a gente começar a trabalhar de Gênesis 3 a 12.
Depois que Deus declara que não é bom que Adão esteja sozinho, ele fala o seguinte: vou criar uma auxiliadora. E essa palavra que tradicionalmente foi traduzida como auxiliadora, eu queria dar uma olhada melhor com você no significado dela, porque eu acredito que essa palavra ela foi mal interpretada, ela é mal traduzida e muitas vezes colocada significados ali que não é o que o texto bíblico queria colocar. Abrindo de novo em Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilia. Vamos dar uma olhada nessa palavra e no seu significado em hebraico. Vamos ouvir a palavra Ezer em hebraico. Ezer. E aqui a tradução pode ser como auxílio, ajudador, ajuda, socorro. Uma das maiores traduções que a gente vai ver na Bíblia é por socorro, né? Então a gente vai ver no Salmo... onde está aqui? Peraí. Aqui no Salmo 121 a palavra Ezer aparecendo, por exemplo. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? Não o auxiliador apenas, é um socorro. O meu socorro ou o meu auxiliador vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que eu estou apontando essa tradução de Ezer, que é socorro, que é auxílio? Porque nunca se teve uma conotação de um secretário ou uma secretária. Eu vou fazer uma auxiliadora, alguém que vai ser a minha secretária. E várias vezes as pessoas, os homens, querendo pegar esse texto literalmente, eles falam que a esposa é a auxiliadora como uma secretária que está ali. E essa palavra é várias vezes usada para o Senhor Deus como socorro de alguém que é insuficiente ou de alguém que está precisando muito de ajuda. Então, quando Deus fala, vou criar uma socorrista, e poderia ser essa palavra, alguém que vai ali socorrer o homem na sua missão de não comer da árvore do bem e do mal, da árvore da morte. Então, quando a Bíblia fala que vai criar uma auxiliadora, uma pessoa que vai socorrer Adão, ele está, o texto, dando um ar de potência, está dando um ar de algo importante, como os salmos fazem com Deus, quando ele vem como socorro, como auxílio presente. Então, essa auxiliadora não é uma secretária ou uma serva, ela é um socorro. Eu vou criar um socorro que vai ajudar o homem na sua missão. E a segunda palavra que eu queria olhar com você é essa, que lhe corresponda ou que lhe seja idônea em algumas traduções. E essa palavra, Neged. neged, olha que legal, ela pode ser traduzida como idônea, sim, mas olha que interessante, a palavra idônea só foi traduzida aqui. Em outros lugares ela foi traduzida como presença, ir à frente, perante. Esse perante é muito importante. Você vê que na maioria das traduções dessa palavra na Bíblia, ela foi traduzida como perante ou defronte. Olha só, e aqui a gente vê aonde foi traduzido como defronte, e aqui a gente vai ver tudo que é na frente. E você também pode ser traduzido como semelhança. Esse é o significado da palavra neged. Então a gente viu que idônea só foi escolhida para esse trecho. A palavra neged tem dois significados principais e ali o autor quer dizer exatamente os dois significados dado para essa mulher ali no casamento, dizendo que vai socorrer Adão ali na sua missão. O primeiro significado de neged é na frente. É o significado de alguém que vai na frente como uma proteção. Então Deus está dizendo, vou criar para o homem um socorro que vá na frente protegendo, como um escudo ali protegendo o homem na sua missão. Então agora a missão vai ser do homem e da mulher, e o homem nessa missão vai ter um neged, não uma idônea, uma pessoa idônea ali, é idônea no propósito, que vai na frente proteger a missão. Por isso que na narrativa vai dizer
que pegou a costela. Porque quando Deus soprou no barro, dando vida ao homem, você só pensar na lógica. Aonde foi o vento, o sopro, o espírito de vida que Deus deu naquele boneco de barro? Foi para o pulmão, e é exatamente no pulmão aonde os antigos acreditavam que estava a alma, a vida, porque Deus soprou na narina a alma dele, a vida dele, e ali está o Espírito de Deus ali no pulmão. Então, o que protege a vida do ser humano? A costela é o que está na frente, é o escudo de tudo isso aqui, aonde estava a vida, e é exatamente dali que vai tirar essa pessoa idônea, que vai estar à frente, protegendo. Essa palavra, várias vezes, ela mostra como a frente vai protegendo. Vamos dar uma olhada em um exemplo, como neged foi traduzido como perante em Salmo 31, versículo 20. Como é grande a tua bondade que reservastes aos teus que te temem, da qual asas perante os filhos dos homens, para que os que em ti se refugiam. Então, as asas de Deus que protegem os filhos dos homens estão diante, estão protegendo os filhos de Deus. É a mesma palavra aqui que lá foi traduzido como idônea. Tá vendo como às vezes o tradutor, por causa da sua época, por causa dos seus usos e costumes, a sua tradição religiosa, ele coloca enviesado uma palavra, mas ali o neged quer dizer proteção, ir à frente protegendo como um escudo. Mas também a mulher foi criada de forma neged, como a imagem semelhança. A palavra neged também quer dizer semelhança, como olhar no espelho e ver a semelhança. E é exatamente isso que acontece quando Adão acorda. Ele fala até que enfim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele ali está dizendo exatamente isso. Essa é neged, essa é idônea no sentido, essa é semelhante a mim, é como um espelho. Todos os animais não eram. Essa é igualzinha a mim, é da minha essência, é da minha carne, é dos meus ossos, ela está ali e os dois vão ser a imagem e semelhança de Deus. E ser a imagem e semelhança de Deus é obedecer a Deus, reinar com amor, servindo e obedecendo a Deus, não comendo da árvore da morte. Então a gente acabou de ver o motivo pelo qual o narrador, na segunda narrativa da criação, decidiu separar o homem e a mulher. Não é para dar mais valor ao homem, ou falar que a mulher é uma serva do homem, ou que o homem é o líder da casa e a mulher não. Não, ali está dizendo que o ser humano sozinho não dá conta de obedecer a Deus, vai ter que ser algo coletivo, uma só carne. E é exatamente isso que a narrativa encerra o seu arco. Ele abre o arco ali narrativo, isso é importante você entender como está construindo o enredo. Ele abre o arco dizendo não é bom que o homem esteja só, e ele fecha o arco lá no último versículo falando que eles se tornaram uma só carne. Vamos dar uma olhada. Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Algumas pessoas sempre me perguntam, Marcos, que pai e mãe? É lógico que o texto está sendo escrito lá em Moisés, lá junto com o tabernáculo ali. Dizem até que é um texto sacerdotal, porque tem vários elementos ali dos sacrifícios aqui nessa narrativa. E você está olhando, eles estão olhando dizendo, por isso que sempre vão deixar pai e mãe e vão formar uma nova família, se tornando uma só carne. E a gente costuma também sexualizar esse texto, uma só carne, dizendo que é a relação sexual, e sim, é também a relação sexual, mas uma só carne significa duas coisas. Um é a união indivisível de ali, duas pessoas que se amam de forma completa, servindo uma à outra. E é exatamente essa figura dessa união indivisível que representa o Deus Trino ali, que é uma união indivisível, mas é coletivo, e representará, que a gente vai ver no final dessa aula, a igreja, que é um corpo de Jesus indivisível, mas também representa filhos, porque quando um casal se une, é óbvio que eles vão ter filhos, principalmente naquela época, e o filho é
a união da carne entre duas pessoas. Eu não sei se você tem filho, mas geralmente a gente olha para o filho e fala, parece mais com o pai, parece mais com a mãe, e não dá para parecer mais com um ou outro, ou tirar a parte da mãe do filho e só deixar a parte do pai. É indivisível, sempre vai ter coisas do pai e da mãe, pode ter a aparência do pai, mas vai ter o jeito da mãe, é indivisível, é uma só carne, é o filho. Então o filho é a coroação dessa união indivisível. E a gente vai ver daqui para frente exatamente essas duas características de uma só carne sendo divididas o tempo todo. Então você vai ver essa união indivisível assim que eles comem o fruto. Na próxima temporada a gente vai ver isso. Quando eles comem o fruto, um começa a acusar o outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que você criou. Então eles começam a acusar o outro. Então essa união indivisível de uma só carne é rompida ali. E em toda a história que a gente vai ver depois também é rompida essa união indivisível. E também a gente vai ver o filho sendo dividido no sentido de que sempre vai ter dois filhos e eles vão brigar entre eles. Então você vai ver a história de Caim e Abel, você vai ver a história de Ismael e Isaac, você vai ver a história de Jacó e Esaú, sempre vai ter as histórias, e os 12 filhos, você vai ver a briga entre os filhos de Lia e das concubinas e os filhos da Raquel. Então toda vez você vai ver essa divisão de filhos, porque a uma só carne é exatamente esses dois símbolos. Os filhos juntos com os pais, sem divisão ali, ou uma só família, e a unidade de um casal. Agora eu gostaria de mostrar como toda essa união e toda essa construção ela vai reverberar na Bíblia hebraica, principalmente aqui na Torá, em Gênesis e na história de Moisés. A gente vai ver de forma clara, como eu acabei de falar, as histórias dos filhos, e os filhos como as coisas e as descendências, né? Quando eu falo filho, é descendência, é toledote, né? É a semente que vai cada vez mais longe. A gente vai falar isso nas outras séries sobre Gênesis, mas agora eu quero mostrar para vocês como essa unidade no casamento, né? Na noiva e no noivo, no marido e mulher, essa uma só carne, ela está representando algo mais espiritual, que é a bênção de Deus, mas também vai mostrar que todo o escolhido de Deus no casamento vai refletir que ainda não é o prometido desejado, não é o que Deus criou à imagem e semelhança, que era homem e mulher. Todos eles vão mostrar fraqueza no casamento, e essa fraqueza no casamento não é só uma coincidência, é o autor bíblico mostrando que todos eles são apenas uma versão melhorada de Adão e Eva, mas todos eles precisam de Salvador. A gente já vai ver logo no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus escolhe os novos Adão e Eva, que é Abraão e Sara, fala que desse casal vai fazer uma grande nação. Então ele está formando de novo a sua criação ali espiritual, dando a promessa. Abraão e Sara respondem sim, eles vão para a terra prometida, que ali é representado como o Éden, como a gente viu, mas logo que eles chegam na terra prometida, a primeira fraqueza de Abraão, mostrando que ele ainda não é o projeto final, é que ele vai até o faraó, ali passa uma necessidade na terra prometida, ele vai até o Egito. Essa história vai antecipar tudo que vai acontecer com os descendentes dele, e lá no Egito ele fala o seguinte: Sara, você é muito bonita, você também é minha meia-irmã, então aqui, quando eles perguntarem se você é minha esposa, eu vou mentir e eu vou dizer que você é apenas minha irmã. Gênesis 12:11 vai dizer assim que Abraão falou para sua esposa: bem, sei que você é bonita, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. E aí a gente vai ver uma sequência aqui de Abraão entregando, pegando o que é seu e entregando para alguém que não deveria. Olha só que interessante, ali Sara está representando o fruto que é proibido por faraó. Toda a narrativa ali está mostrando esse arquétipo de Sara como fruto proibido, o faraó olhando,
Quando eles olharem, eles vão ver que você é bonita, assim como o fruto era agradável aos olhos, eles vão pegar. E aí, aqui, quem está entregando de forma errada, fazendo o pecado, mentindo, é Abraão, mostrando que aquela história lá não tinha sido resolvida e que a uma só carne, que era para ser a união, já mostrou uma rachadura também. Mas a mesma história, porque esse casal é tão importante, Abraão e Sara, também mostra que Sara não estava preparada. Aqui é a fraqueza de Abraão entregando ela, mostrando que ele não é o verdadeiro Adão, mas também vai mostrar que Sara não é a verdadeira Eva. Isso a gente vai ver em Gênesis 16, quando Sarai, ela percebe que ela não pode ter filho, ela olha para Agar ali e sugere, já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha só, tudo isso são pequenos trechos de Gênesis 3. Olha só, Sara já está culpando Deus de não ter filho. Ela possuiu a minha serva, possua a minha serva, ou tome a minha serva. Igualzinho, Eva tomou o fruto proibido e Abraão atendeu a proposta de Sarai, pegando a escrava egípcia. Ele atendeu, assim como Adão atendeu a proposta de Eva, comendo do fruto também, e ela entregou para ele Agar, a egípcia, e ao olhar, olha só, que ela estava grávida, começou o desprezo, e essa palavra desprezo vai aparecer para também outras mulheres dos patriarcas, e aí tudo cai por terra, porque agora Agar é o fruto proibido, Sara pega igual Eva, entrega ao seu marido Abraão, e ali ele pega e também aceita essa proposta, e todo o arquétipo ali está montado direitinho para mostrar que Sarai também não é Eva ali, e tá rachada essa uma só carne, porque ela tenta fazer um atalho ali dizendo, a promessa é só para você, Abraão, eu não tenho a ver com isso. Por isso que mais para frente Deus vai visitar os dois e vai falar que a promessa é dos dois e que o filho tem que vir de Sara ali, e Sara vai rir, e aquele riso tem todo um símbolo, a gente vai ver mais para frente tudo isso. Só quero mostrar como agora vai se repetindo o padrão de uma só carne rachado, como isso é importante. Também a gente vai ver ali o filho legítimo, Isaac, quando ele cresce, ele casa com Rebeca. E a única história direito que vai contar ali de Isaac é quando ele entrega, faz o mesmo erro do pai. Ele oferece a sua esposa para o rei dos filisteus. Gênesis 26, versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. A história se repete igualzinho, Isaac oferecendo a Abimeleque, rei dos filisteus, a sua esposa, mostrando que uma só carne, no segundo patriarca, também está rompido. E essa ruptura vai um pouco mais longe, porque vai afetar os filhos. Porque agora a Rebeca vai ter preferência por Jacó e Isaac vai ter a preferência por Esaú. E isso vai destruindo cada vez mais a família de Deus, vai mostrando que uma só carne é a união de um casal, sim, de uma família, mas é algo espiritual muito mais sagrado que Deus não quer romper, que é o relacionamento entre ele e a criação, entre Deus e a criação, que foi rompido na queda. Você também vai ver toda a história de Jacó. Quando ele chega, ele quer casar com Raquel, ele é enganado, ele casa com Lia, depois ele casa com Raquel. Aí Lia é a desprezada de Raquel, e a Raquel é infértil. Aliás, todas as mulheres de patriarcas são inférteis. Isso é uma outra história muito interessante para você entender. Mas ali, olha só como a ruptura da unidade, porque uma vai brigando com a outra, uma é desprezada, Deus deixa ela ter filhos, ela tem vários filhos, e aí, olha só, Raquel fica com ciúmes, e aí a ruptura de uma só carne vai acontecendo, porque ela vai pegar uma concubina, a Bila, e vai dar para o seu marido de novo, olha o fruto proibido, dando para o seu marido Jacó, e Jacó vai tendo filhos com a concubina. Aí Lia vai pegar Zípora, que é a outra concubina, também vai oferecer. Tudo isso vai gerar que os filhos das concubinas vão querer matar os filhos de Raquel. Eles fizeram isso
com José ali e deixa claro que os irmãos eram todos, mas eram representados pelas filhas das concubinas. Dá um ciúmes porque Jacó mostra a sua preferência por José e depois por Benjamim. Então, a gente vai ver as famílias destruindo e vai começando com pequenos detalhes ali no capítulo 12. Agora, no final, está uma grande bagunça, um matando o outro, repetindo a história de Caim e Abel. E também um último detalhe aqui, só para você entender como essa narrativa tem um padrão de repetição, acontece também, tudo que acontece geralmente com os patriarcas acontece com Moisés, para mostrar que isso vai acontecer. E aí a gente vai ver uma história que várias vezes passa desapercebido, mas ali é um versículo que é colocado para mostrar que também essa uma só carne tem a ruptura em Moisés. Está lá em Números 12, 1. Miriam e Arão, ali os líderes, começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Olha aqui, no hebraico, cuxita. E é exatamente isso, esse versículo há muita especulação, o que representa essa mulher, porque não tem em outro lugar, mas muito provavelmente essa narrativa é colocada aqui para mostrar que também Moisés não conseguiu ter essa uma só carne, nem com Deus e nem com a sua esposa, com a sua família, mostrando que está rompido. Depois Davi também vai ter essa ruptura, vai mostrar que ele não conseguiu ter uma só carne. Depois Salomão casando com as filhas de outros reis, e a gente vai ver que isso tudo cai por terra e se espera em toda a Bíblia hebraica alguém, um noivo, que vai casar de verdade com uma noiva e ser uma só carne, o verdadeiro Adão que vai casar com a verdadeira noiva e se tornar uma só carne espiritualmente e de forma clara. E é lógico que tudo isso se unifica em Jesus, porque a Bíblia toda ela aponta para Jesus e para o seu evangelho. E os apóstolos e o próprio Jesus identificou isso. Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre num casamento. E João deixa bem claro que esse milagre foi feito, o primeiro dele, a inauguração do reino, foi feita ali no casamento, simbolicamente, porque é exatamente isso que Jesus já sabia que ele vinha fazer, ele vinha restaurar essa uma só carne que foi rompida no pecado, mas que a intenção de Deus não é que a mulher seja menor que o homem, nem o homem seja menor que a mulher, mas que ali seja uma unidade protegendo a missão. E qual era a missão? Obedecer a Deus. E é por isso que Jesus, o verdadeiro noivo, só fala que ele só faz a vontade do Pai e ele não desobedece o Pai. E Jesus vai contar várias parábolas sobre casamento. E geralmente no casamento ele é o noivo. Então você vai lembrar em Mateus 25, quando ele conta a parábola do noivo que está chegando e as 10 virgens ou as 10 damas de companhia que tem que manter a luz acesa. Nesse caso, ele faz uma comparação que a gente é as damas de companhia e não a noiva. Então a gente está fazendo essa sinalização do noivo vindo, mas várias vezes também é colocado como a igreja é a noiva. Eu separei Mateus 9, versículo 15, quando Jesus é questionado por que eles não jejuam, assim como as outras pessoas jejuavam. Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto ou jejuar, aqui poderia ser, enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Olha só, ele está dizendo ali, Jesus, que ele é o noivo e que a festa está acontecendo ali e que quando ele estiver pendurado numa cruz e por 3 dias ele vai ser tirado, ali vai haver o luto mesmo, ali vai haver o jejum e depois vai haver a celebração do casamento. Então, várias vezes Jesus ele coloca como o verdadeiro Adão, o noivo verdadeiro que cumpriu a vontade de Deus, que ele chama a sua esposa não para acusá-la, você não conseguiu cumprir a vontade de Deus. Ele cumpre a vontade de Deus comendo da árvore da vida e traz a sua esposa tratando de igual, valorizando, aliás, servindo ela, né? Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala, não, eu não quero isso não, isso é muito constrangedor. Jesus falou, se você não servir o próximo, né, os discípulos, você não faz parte comigo. Você sabe que isso era muito comum na época de Jesus entre os apóstolos e também
Paulo vai pegar essa figura de Adão e Eva, vai trazer para o lado espiritual, vai aconselhar casamento, mas vai chamar de mistério como Jesus é o verdadeiro Adão e que Eva é a igreja do Senhor. A gente vai ver a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, a gente vai ver Paulo falando assim: este é um mistério profundo. Olha que interessante, um mistério profundo de Gênesis que tem também essa simbologia que o Espírito Santo vai trazendo. Além de ser um casal literal, ele também é simbólico. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Como Adão e Eva têm um paralelo com Cristo e a igreja, ele está fazendo esse paralelo aqui, e ele está dizendo assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aqui, ó, antes desse versículo, Paulo acabou de falar que é uma só carne os dois, e ele vai dizer também que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, se sacrificando, e a mulher deve amar o homem sendo submissa à missão, entendeu? Mesmo com essa potência que a mulher é, como ela pode ir à frente, esse escudo, esse socorro, ela tem que ser submissa não ao marido, que é a cabeceira, mas a ordem que o marido recebeu, que ela tem que ser submissa à missão de Deus, e os dois submissos a Deus, um submisso ao outro, o homem servindo a mulher, lavando os pés da mulher, amando sacrificialmente, a mulher servindo o homem, sendo submissa à missão, e os dois debaixo da ordem de Deus. Então, todo esse negócio que o pessoal vem falando, não, a mulher, o homem é a cabeça, a cabeça não era nem o pensante da época. Aqui a palavra é cabeceira, assim como a cabeceira de um rio vem primeiro, assim também a mulher veio do homem, né, ali na narrativa, mas depois Paulo vai falar que todo homem veio da mulher, e tanto o homem como a mulher são cabeceira. A igreja veio de Cristo. Cristo morreu e propiciou a igreja. Primeiro veio o noivo vai buscar a igreja e torna uma só carne. E eu quero encerrar com Apocalipse 22. O último versículo da Bíblia, os últimos versículos da Bíblia vai voltar de novo a essa uma só carne, trazendo que a união entre a igreja e Jesus vai voltar a ser indivisível como a ideia inicial que era em Gênesis 2. Apocalipse 22, versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha que interessante, o símbolo do Éden voltando ali para a última parte da Bíblia. Agora a água da vida, daquela fonte, está lá de novo representada, e o Espírito está com a noiva, apresentando a noiva, a igreja, o Israel da Bíblia hebraica, para o noivo Jesus, o Messias esperado. E agora essa uma só carne, essa união vai ser feita de uma vez por todas. Portanto, ali está a explicativa de por que Deus separou ali, criou primeiro Adão e depois Eva, ali primeiro para mostrar que o ser humano sozinho não foi criado para ficar sozinho, ele foi criado para viver coletivamente. Por isso que a igreja é a união indivisível ali do corpo de Cristo, e que só em Jesus podemos ter essa união. Então, não foi Jesus, presta atenção que eu vou dizer aqui a coisa mais importante, não é que Jesus está pegando como referência Adão e Eva para falar da união da igreja e de Deus, ou da criação e do Deus Criador. Não, a história de Adão e Eva foi narrada ilustrando de forma física, eles existiram, mas para ilustrar uma verdade espiritual, que é esse casamento, essa união, que vai se repetir nos evangelhos, Paulo vai fazer, e Apocalipse também. Que Deus possa ter aberto a sua mente nessa primeira temporada de Gênesis, a origem da palavra de Deus. Que você possa experimentar essa união indivisível com a sua igreja local, a igreja verdadeira, não a instituição, e que principalmente você possa experimentar essa união indivisível com Jesus Cristo por toda a eternidade. Que Deus te abençoe
e a gente se vê na segunda temporada da nossa série, do nosso curso. Tchau!